No último vídeo, mostramos como identificar o estágio atual de sua vida financeira. Após ter feito o procedimento, vamos aos processos que te farão migrar de categoria até se tornar um investidor, caso você ainda não seja. Devedor. Se você é um devedor, a origem pode estar relacionada a dois motivos: padrão de vida acima do possível ou renda defasada. Temos outras possibilidades, mas são situações bem específicas. Com essas duas frentes, vamos atender a maior parcela dos brasileiros que estão endividados. Abaixar o padrão de vida requer um psicológico muito forte. Clique no card acima para assistir o vídeo onde tratamos desse assunto com mais profundidade. Se o caso for a baixa renda, será necessário se especializar na sua área profissional ou obter uma segunda fonte de renda como forma de complementar as receitas de seu orçamento. O primeiro passo será fazer o levantamento detalhado de todas as suas dívidas. Vamos fornecer 3 exemplos e explicar as ações que deveriam ser tomadas nesse caso. Porém, vou detalhar apenas o primeiro, tendo em vista que o segundo e o terceiro seguem a mesma metodologia. Dívida 1. Dívida. Nesse campo, você deve indicar qual é a dívida. No nosso caso, é um celular, que é um aparelho eletrônico. Depois, nós temos o tipo de dívida. No nosso caso, essa dívida foi feita através do cartão de crédito. Depois temos o credor, que é a instituição que forneceu o crédito, que no nosso caso é o Banco Itaú. A taxa efetiva de juros, que será cobrada após a dívida entrar em atraso, você consegue obter junto à instituição financeira credora, que no nosso caso seria o Banco Itaú, ou revisitando o contrato. Nesse nosso caso é 7% ao mês, por ser uma dívida do cartão de crédito. Depois nós vamos preencher o valor das parcelas, que no nosso caso é R$ 150. Depois o total de parcelas, então essa compra foi feita em 10 vezes. Depois nós temos as parcelas pagas, já pagamos 5 parcelas até o momento. Depois parcelas em atraso, no nosso caso temos 2 parcelas em atraso. E aí aqui a gente vai ter o valor atualizado das parcelas em atraso, então o valor é de R$ 345. E aí depois a gente vai ter só o valor das multas, juros e correções monetárias, conforme vocês podem ver na tela. Este valor é de R$ 45. Ou seja, se o valor total está em 345 e o valor da parcela era R$ 150, 150 mais 150, 300, 345 menos 300, chegamos em R$ 45 de valor de multa, juros e correções monetárias. Nós temos a segunda dívida, que é um exemplo de um tênis, que é na categoria de vestuário, e temos a terceira dívida, que é o exemplo de um financiamento de um veículo na modalidade de CDC. A segunda dívida é no modelo de crediário. Nós vamos colocar as informações na tela sobre essas duas dívidas, mas não vamos detalhá-las, porque o procedimento é idêntico ao que fizemos no primeiro caso. Esses são nossos exemplos, mas você deve fazer o procedimento anterior para todas as suas dívidas. Agora vamos classificá-las de acordo com o valor da taxa de juros. Porém, também vamos copiar a seguinte informação: valor das multas, juros e correções monetárias. Seguindo o nosso exemplo, a ordem ficaria da seguinte maneira: primeiro, a dívida do aparelho eletrônico, no caso celular, uma taxa efetiva de juros de 7%. Depois, nós teríamos a dívida do tênis, na categoria de vestiário, com uma taxa de juros de 2% ao mês, seguido pelo financiamento do veículo, uma taxa efetiva de juros de 1%, 1,5% ao mês, como vocês podem verificar na tela. Agora vamos analisar as dívidas e os seus impactos no planejamento financeiro. A primeira dívida a ser liquidada é a do cartão de crédito, pois a sua taxa de juros é estratosférica. Porém, quando analisamos qual será a segunda dívida,
percebemos algo interessante. Em função do valor das prestações do financiamento do veículo serem muito maiores do que o do crediário do tênis, mesmo com uma taxa de juros mais baixa, o valor da dívida cresce de maneira muito mais rápida. Por isso, além da taxa de juros, devemos observar o valor das prestações. Logo, o financiamento do veículo será nossa segunda dívida a ser eliminada. Finalizamos a análise com a seguinte ordem: primeira dívida a ser eliminada, celular. Segunda dívida a ser eliminada, financiamento do veículo. Terceira dívida a ser eliminada, tênis, conforme vocês podem ver na tela. Agora, já sabemos que o primeiro credor a ser contatado será a operadora do cartão de crédito. Antes de entrar em contato com eles, descubra através da planilha de controle financeiro ou do aplicativo Minhas Economias qual o valor máximo que você pode pagar. Vá em busca de um acordo com este valor em mente. Agora vamos aos pontos que devem ser levados em conta na hora de estabelecer um acordo. Não pague o valor mínimo da fatura, pois você só estará adiando o pagamento da dívida com juros estratosféricos. Se possível, procure o gerente da sua conta corrente pessoa física pessoalmente para negociar a dívida. Se por algum motivo você não conseguir ir pessoalmente, seja firme ao telefone e não aceite a primeira proposta oferecida. Exija o custo efetivo total das taxas de juros, encargos, taxas e impostos atual e o da proposta que foi oferecida. Assim você pode compará-los e saber se o desconto foi realmente significativo. Se o valor proposto for acima do seu limite, você o definiu antes de iniciar a negociação, não aceite o acordo, pois caso você não consiga honrar o compromisso, a dívida ficará mais cara que inicialmente. Se você chegar a um acordo viável, questione se a administradora do seu cartão de crédito oferece empréstimo consignado com juros menores para o financiamento da dívida. Talvez essa seja uma boa opção para reduzir os custos totais. Além disso, exija parcelas fixas, não pague o rotativo. Em último caso, se não conseguir negociar a dívida, uma opção é entrar na justiça para redução dos juros e negociação dos valores. Porém, lembre-se que em algum momento você assumiu o compromisso de pagar as suas dívidas e por falta de planejamento ou algum imprevisto não está conseguindo arcar com o acordado. Leve isso como lição para suas futuras aquisições. Esses são os principais pontos que você deve levar em consideração na sua negociação. Seja persistente e pleiteie bons negócios, mas aprenda com os erros para não os repetir no futuro. Você pode usar essa mesma tática para a dívida do crediário do tênis. Além disso, pode ser que as estratégias que vamos explicar agora, refinanciamento do veículo ou venda de bens, te ajude a levantar recursos para quitar os débitos em atraso. Já em relação ao financiamento do veículo, uma opção seria fazer o refinanciamento do mesmo, ou utilizando como garantia. De uma forma bem resumida, essa modalidade de financiamento costuma ser oferecida a veículos que estejam com poucas parcelas em aberto. O empréstimo é concedido, uma parte vai automaticamente para quitar as parcelas remanescentes e agora a posse do veículo passa a ser da instituição que concedeu o crédito. Com o dinheiro do empréstimo em mãos, você pode quitar débitos em atraso e ganhar um pouco mais de fôlego para organizar sua vida financeira. Um ponto a ser pensado é se não é hora de trocar esse veículo por outro mais barato e econômico. Sim, essa é uma decisão difícil, pois envolve aspectos psicológicos, mas muitas vezes necessária para equilibrar a situação da sua vida financeira. Outra possibilidade para levantar recursos é a venda de bens. Provavelmente você tem uma infinidade de itens que não utiliza há anos, mas que de alguma forma têm algum apelo sentimental. Porém, ao utilizar o seu lado racional, verá que a venda desses objetos pode te trazer um grande alívio. Temos como exemplos videogames, jogos colecionáveis, miniaturas, roupas,
aparelhos eletrônicos diversos e etc. Após relacionar todas as dívidas, construa um fluxo de eliminação. Quando elas começam a diminuir, e em quanto tempo você estará livre delas. Assim você passa a conhecer o prazo de sacrifício necessário antes de propor uma grande celebração em família. Se você está endividado, reflita o quanto os hábitos abaixo podem ajudar na equalização da sua vida financeira. Elimine por completo novas compras parceladas. Suspenda os gastos com bebidas alcoólicas, caso exista. Suspenda gastos com supérfluos, caso exista. Decrete guerra ao consumo de energia. Deixe de comer fora ou pedir delivery por algum tempo. Nenhuma compra deve ser feita se não for uma necessidade básica. Isso inclui roupas, acessórios, revistas e etc. Evite utilizar o carro. Evite gastos com lazer. Interrompa cursos não importantes e evite viagens. Também temos a questão do aumento da renda, porém traremos esse assunto na nossa próxima aula. Por hoje é só. Valeu, galera! Gostou do vídeo? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Assim cresceremos e poderemos produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Tem alguma dúvida ou sugestão? Utilize a área de comentários. É isso aí. Valeu!